Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E mais uma partida aconteceu pelo Campeonato Alagoano. Abertura da quarta rodada da competição clássico no estádio Rei Pelé, entre CSA e a equipe do CRB e CSA, já que o mando de campo foi da equipe regatiana. Um bom jogo, 5 gols foram marcados. Uma quantidade de gols que é difícil de você ver em um clássico estadual de tanta rivalidade. Futebol, até certo ponto, foi interessante. E daqui a pouco a gente vai ter as falas, inclusive, dos técnicos aqui no canal Orlando Batista Esporte. Olha, deixa eu passar um recado para você. Puro mel. Delicioso mel de abelha. Seja Uruçu, seja italiana, você sabe onde comprar, com a melhor qualidade de Maceió. E com um destaque, recebe o seu produto em casa. A Puro Mel também dispõe de manteiga do sertão, deliciosos queijos de manteiga e também de coalho. E aí, como eu falei, você recebe o seu produto em casa. Fala pelo WhatsApp, pelo 82981231106, faz o seu pedido e recebe em sua residência. Olha, jogão de bola no estádio Rei Pelé. A equipe do CSA conquistou uma vitória gigantesca diante do CRB. Venceu pelo placar de 3-2 e mantém 100% de aproveitamento na temporada, com jogos vencidos na fase pré-Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste e também no Campeonato Estadual. A equipe do CSA fez 2-0. Logo com o Cachoeira, em uma assistência muito boa do Braz, você vendo inclusive os melhores momentos da partida, os gols do clássico. Depois fez 2-0 com o Thiago Marques, em uma bela assistência também do Cachoeira. Cachoeira tem jogado muita bola vestindo a camisa do CSA. Aí o GG acabou dando assistência mas muito bonita para o cabeceio do jogador Rafinha. GG tem muita qualidade técnica, colocou a bola na cabeça do Rafinha como se fosse com a mão. E aí o primeiro tempo termina com a vitória parcial do CSA em 2-1. No segundo tempo, o jogador Miranda, do CRB, aproveitou um rebote do goleiro George, que falhou no lance, deu rebote no pé do zagueiro da equipe regatiana, ele colocou para o fundo da rede, partida empatada em 2-2. Mas aí o CSA novamente foi buscar o terceiro gol, ou seja, buscar o gol da vitória. E acabou acontecendo o terceiro gol. Uma jogada, o jogador Thiago Marques se projetou, recebeu a bola, o Miranda colado com ele, mas dando bobeira para o zagueiro. Aí, meu amigo, não tem desculpa, né? Bola no fundo da rede, decretada então o placar final, com a vitória da equipe do CSA vencendo pelo placar de 3-2. As duas equipes mostraram falhas em suas defesas, principalmente o CRB, mostrando nitidamente que precisa de lateral direito, de lateral esquerdo e precisa ter um miolo de zaga mais consistente. Setor de meio de campo também dá bobeira, diferente da pegada que tinha o CRB com o Falcão. E aí no ataque a gente sabe que tem o Pereira, acompanhando uma temporada muito boa, desempenhando um bom papel, tem o Anselmo Ramon, tem o GG no meio de campo, muito embora ele não jogou muita bola, e ele admitiu que ainda sente dores na panturrilha, e isso acaba incomodando também o jogador. O CRB melhorou um pouco com a entrada também do Danielzinho, que aconteceu no segundo tempo. O CSA teve um primeiro tempo bom, teve um segundo tempo bom, mas sempre falha também em sua defesa. A gente sabe que o CSA tem dificuldade nas duas laterais, isso é fato. Mas aí o Roberto é um jogador que ataca, mas que dá também as costas para poder o time adversário ter um corredor para poder atacar. Teve a substituição, o Roberto saiu cansado, entrou aí o Silas, o time do CSA, se precavendo, porque jogava com um adversário também muito forte. Entrou também o Álvaro no decorrer do segundo tempo, entrou também o Buga no lugar do Gustavo Nicola, o Rafinha no lugar do Cedric, enfim, as mudanças que aconteceram na equipe do CSA, que também teve o Gustavinho durante boa parte do segundo tempo. No lado do CRB, as mudanças foram as seguintes: saiu o Juan, entrou o Matheus Pureza, Juan mas muito fraco na lateral esquerda, sendo inclusive muito tempo vaiado pelo próprio torcedor da equipe do CRB. Saiu o Eric Varão, entrou o Danielzinho, e também o interessante foi o seguinte: o David sentiu logo nos primeiros minutos da partida, sentiu uma fisgada, entrou o Rafinha. Rafinha também acabou sentindo no segundo tempo, aí entrou o Rony.
equipe do CRB deve perder 2 jogadores para as próximas partidas. O jogo terminou com a vitória do CSA, mantém 100% de aproveitamento. Você acompanha inclusive a tabela de classificação do campeonato estadual. E aí, agora é buscar a classificação, quem sabe já na partida do meio de semana, diante da equipe do Coruripe, lá no estádio Gerson Amaral, próxima terça-feira, 8 da noite. Lembrando que a equipe do CSA ainda tem mais 3 jogos, assim como o CRB. O CSA joga na terça-feira contra a equipe do Coruripe, lá no estádio Gerson Amaral. Dia 1º, sábado, joga aqui na capital alagoana, fazendo um clássico contra a equipe do Asa. E no dia 8, em Penedo, faz então o último jogo dessa fase de classificação. O CSA ganhando o próximo jogo já está garantido na fase semifinal. Já o CRB também faz mais 3 partidas, sendo 2 dentro de casa. O próximo jogo será contra a equipe do Penedense, quarta-feira, 8 da noite, no estádio Rei Pelé. O segundo jogo será contra a equipe do Murici, próximo sábado, lá na cidade de Murici. E na última partida dessa primeira fase, joga dentro de casa contra a equipe do Coruripe, no dia 8 de fevereiro, às 4 da tarde. Portanto, o CRB ainda tem mais 2 partidas dentro de casa. Após a partida, o técnico do CRB fez uma análise do jogo, do resultado. E você acompanha a partir de agora no canal Orlando Batista Esportes. Analisar bem rapidamente, tem muito o que a gente falar, jogamos muito abaixo daquilo que a gente pode produzir. Perdemos muitas segundas bolas, perdemos bastante embate, duelos e cometemos muitos erros hoje, né? No jogo de hoje a gente errou demais. A gente sabe que jogo desse tamanho, os detalhes são fundamentais para o resultado final. Então, a gente pagou o preço por esses erros que nós tivemos, mas é olhar para frente, trabalhar, dói, é amargo, mas a gente tem que ter sabedoria nesse momento, saber que a gente precisa evoluir, conseguir a nossa classificação, depois entender o que a competição vai pedir para que a gente possa trabalhar, melhorar, evoluir, para chegar até a final e, na final, buscar o nosso título. Então, serve de lição, como eu sempre falei, todos os jogos a gente tira lições e hoje a gente tira uma grande lição e agora é olhar para frente, trabalhar, que é o caminho que a gente tem para que a gente recupere esses atletas. Infelizmente, a gente pode ter tido 2 baixas aí por questão de lesão, mas nós pagamos um preço caríssimo hoje pelos nossos erros, pela nossa apatia. Mas, como eu falei, tem que doer, tem que ter poder de indignação para que a gente possa dar uma resposta melhor daqui para frente. Bom, Zé, parece que até que está ficando repetitiva as minhas perguntas, mas o elenco do CRB ele já é muito enxuto, como você bem disse, o CRB pode perder ainda mais 2 peças, e o adversário, eu não estou nem comparando a qualidade das opções do banco, mas você vê jogadores mais prontos. No CRB você está tendo sempre que recorrer para garotos da base, mesmo num clássico como esse. Até onde isso pode pesar o CRB chegar na 4ª, 5ª rodada do Alagoano, não ter um elenco ainda 100% formado? É aquilo que a gente vem falando, Edson. A gente tem buscado, como eu falei, não fechou ainda o nosso elenco, a gente está atrás de novos atletas para qualificar esse elenco e a gente tem essa ciência. A gente tem essa ciência que é importante, é preciso. Agora, é claro que a gente tem que encontrar essa equação. Para a gente trazer atletas, a gente precisa de recursos financeiros. A gente tem conversado bastante, a diretoria, o presidente, tem buscado esses recursos, tem trabalhado noite e dia para buscar esses recursos, porque todos nós entendemos que é preciso, né? Trazer de 3, 4 atletas aí para qualificar esse elenco e assim a gente poder encorpar um pouco mais para nos dar alternativas para a sequência, porque são jogos em cima de jogos. E agora, se a gente tiver de fato essas 2 baixas, então fica ainda mais difícil, diminui ainda mais o grupo, e aí a necessidade ela aumenta da gente ir ao mercado e encontrar outros atletas para poder nos ajudar no decorrer dessa temporada 25. Mas é bem claro, é bem simples, a gente sim precisa, mas estamos buscando essa equação financeira, a gente sabe das dificuldades que o clube vem passando, para que a gente possa ter esse poderio financeiro para poder atacar o mercado e qualificar o nosso elenco. Tá aí então o técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que no campeonato alagoano a equipe do CRB tem um empate, uma vitória e uma derrota, que aconteceu neste domingo para o CSA. No lado do CSA, o técnico
da equipe, o Igor Magalhães, falou da vitória e da mudança que ele fez no time. Ele saiu com o time principal com 2 grandes goleadores, o Thiago Marques e também o Igor Bahia. Vamos acompanhar o que ele falou na coletiva de imprensa. Na verdade, a gente tinha uma estratégia, né? Principalmente nós estudamos muito o adversário, né? A gente tinha isso como um plano. Inicialmente, né, a gente tinha, desde a nossa chegada aqui, da nossa apresentação, de testar algum momento, principalmente dentro de um jogo grande, uma situação com essa formatação, né? Nós testamos poucas vezes nos trabalhos diários, porque nós tivemos um problema com o Thiago. Então, esse problema nos atrapalhou um pouco para a gente ter algumas mecânicas dentro do jogo para que tivesse mais combinações. E aí a gente estava esperando um momento estratégico para poder ter essa possibilidade. O jogo passado, tinha até comentado com o Zé, me deu um sinal dentro do jogo para às vezes testar os 2 centravantes no decorrer. E aí eu lembrei que a gente tinha uma estratégia no Clássico. E aí a gente segurou a substituição, já para não mostrar para ninguém que a gente poderia ter uma possibilidade como essa. Mas a gente fica feliz pelo comprometimento dos atletas, pelo comprometimento da minha equipe de trabalho. Esse cara que está aqui do meu lado, ele é fundamental nessa estrutura. E nós estamos com muita humildade, com muito trabalho, com muita dedicação. Nós só conquistamos hoje 3 pontos, que é bom para o nosso torcedor, é bom para nós aproximar daquele nossa primeira meta, que é a classificação. Mas a competição ainda não terminou e a gente está sonhando grande. E saber que nós vamos comemorar hoje, mas a partir da manhã a gente já tem que pensar no jogo quarta-feira. Você falou sobre ter segurado essa estratégia para usar no Clássico. Então, até para a gente tentar entender, né, mais detalhadamente, o que é que vocês identificaram ali que era possível utilizar os 2 atacantes no jogo de hoje? Explica um pouco para a gente. A palavra fundamental para tudo isso que aconteceu chama-se convicção no que você faz. Juntamente com o Igor, né, que é o nosso comandante, com essa equipe de trabalho que ele tem no dia a dia, nós tínhamos convicção que poderíamos dar certo com os 2 atletas. Se vocês observaram, o Igor Bahia já fez também atacante de beirada. Então ele tem também essa característica, se por um acaso o Igor quisesse mudar, ter variação durante o jogo. E se vocês observarem, teve um momento que nós fizemos isso. Colocamos o Brian pela beirada juntamente com o Cachoeira e ficou o Bahia e o Thiago como 2 ali na frente. Um 4-4-2 que o Igor gosta de usar, transferindo para um 4-3-3. Então essa convicção do Igor, juntamente com nós da comissão, ela chegou num momento assim que ele teve a convicção de fazer, nos comunicou e nós compramos a ideia. Se eu visualizar, se falar para vocês aqui quantas vezes nós treinamos com esses 2 atletas, foram poucos treinos, mas o grupo que nós temos, eles são muito convictos e estão muito preparados para várias situações que o Igor coloca em prática. Então o mais importante é essa convicção de todos nós, juntamente com os atletas. Quando o Igor comentou para os 2 atletas, eu tenho certeza que eles não se assustaram, porque os 2 atletas, eles se entregaram o máximo hoje, até onde aguentaram, né? Principalmente o Bahia, o Thiago terminou o jogo, e dando o máximo deles, porque Clássico é superação, e eles superaram e nós fomos felizes com a grande vitória, mas pezinho no chão, sabemos que não ganhamos nada, e esse grupo está ciente disso, nós da comissão, e vamos seguir o nosso processo, que o caminho é longo, mas graças a Deus nós estamos procurando fazer o melhor a cada dia. Só para completar, dentro do nosso estudo, a gente percebia que a cobertura frontal, ela demorava a acontecer do adversário. E aí o que nós pensamos? Nós pensamos num jogo de parede, onde a gente tem 2 atletas que eles fazem muito bem isso, que é esse jogo de apoio frontal. E aí a gente já conseguia, principalmente quando o Brian dominava a bola para vir para dentro, já ter esse passe direto dos nossos 2 centravantes. E aí ia para o duelo, aí ia para o jogo 1 para 1. E quando a gente ia para o jogo 1 para 1, a gente tinha vantagem. Por quê? Eles sustentam bem, o Cachoeira, nós, a palavra mais certa, mais correta, nós demos muita liberdade para o Cachoeira, por quê? Porque ele é muito perigoso, muito próximo do gol. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, a gente sabia que talvez a leitura para ter o encaixe dentro dessa ideia nossa, ela poderia demorar. E nós tínhamos que ser crucial antes deles entenderem qual que era a nossa movimentação para ser letal dentro do jogo. Depois vocês podem perceber que nós já mudamos a estrutura. Quando eles entenderam, nós mudamos a estrutura. Para quê? Para gerar dúvida novamente, até encaixar novamente. Só que eles foram felizes, né, na situação de ter o primeiro gol no final do primeiro tempo, onde colocaram eles no jogo, porque tem jogadores importantes, né, jogadores que realmente
que são cruciais no momento decisivo, igual o GG, ele é um jogador que tem muita facilidade de colocar principalmente o passe aonde ele visualiza, né? E eles foram felizes na situação, mas demonstrou para todo mundo que veio a campo que foi um grande jogo. Era o nosso intuito de performar bem e dentro da nossa estratégia para conduzir um grande jogo. Tá aí então o técnico do CSA também falando aqui no canal, Orlando Batista Esportes. Lembrando que pelo campeonato estadual teremos nesta tarde de domingo, às 4 horas, na cidade de Penedo, no Alfredo Lee, o Penedense jogando pela classificação com a equipe do Coruripe. E no mesmo horário, na cidade de Murici, no estádio José Gomes da Costa, tem o Murici jogando contra a equipe do Asa. Detalhe do jogo do Penedo. Lá de Penedo, é que se o Penedense vencer, já garante vaga na fase semifinal. Detalhe da partida entre Murici e a equipe do Asa. Os dois times ainda não venceram na competição. Vitória do Asa praticamente elimina a equipe do Murici de uma possibilidade de classificação para a fase semifinal. O Asa perdendo ainda tem chance, mas diminui bastante. Eu quero agradecer a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. E é interessante também que você dê a sua opinião. E aí, o resultado foi justo? A vitória do CSA? Você é azulino? Você é regatiano? Enfim, qual tipo de análise que você faz da sua equipe na temporada de 2025? Um grande abraço para todos e fiquem com Deus.